Olá, muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou a moderar um painel sobre talento feminino no ecossistema de inovação. Acho que está muito bem representado e vocês já vão perceber o quanto estas mulheres que estão aqui comigo fazem parte do talento entre Portugal e Espanha, o talento feminino neste ecossistema, mas ninguém melhor que elas para se apresentarem. Temos aqui alguns casos que se salientam mais neste mundo, mas vou começar aqui com a Bárbara Gabriel. Vou pedir que se apresente e que apresente a instituição que representa, neste caso a Comissão Europeia, e a ligação que tem ao ecossistema de inovação. Obrigada, Ana. Obrigada a este convite e a oportunidade de estar aqui a partilhar com vocês um bocadinho do que é a minha experiência e, sobretudo, a minha missão, a nossa missão no que são os ecossistemas de inovação. O meu nome é Bárbara Gabriel, eu colaboro e trabalho com e para a Comissão Europeia enquanto especialista em inovação e empreendedorismo no ensino superior, no âmbito da iniciativa Innovate, que é uma iniciativa conjunta entre a Comissão Europeia e a OCDE, que visa apoiar as instituições de ensino superior a serem mais ou ainda mais inovadoras e empreendedoras, e o seu papel também nos ecossistemas regionais e também a nível internacional. E ao mesmo tempo também estou aqui enquanto mulher, enquanto membro desta comunidade e também enquanto diretora adjunta para a internacionalização no Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro. E agradeço mais uma vez uma oportunidade para estar aqui e passaria a palavra às minhas colegas, porque este debate vai ser certamente interessante. Obrigada, Bárbara. Vou pedir então à Ana Daniel que se apresente também e à Universidade de Aveiro. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. O meu nome é Ana Daniel, eu venho em nome da Universidade de Aveiro, que quase não necessita de apresentações. A Universidade de Aveiro é uma universidade de referência a nível nacional, é uma universidade que sempre foi reconhecida pelo seu papel no ecossistema. Hoje a universidade é, se calhar, o pivô de um grande ecossistema nesta região. Se calhar o que mais falta conhecer é a mim própria, não é? Eu sou docente da universidade, sou docente há uma série de anos, dou aulas de empreendedorismo e inovação, mas também uma das minhas áreas de investigação é esta área dos ecossistemas. Não tanto o papel das mulheres, eu acho que estou mais, como a minha colega Bárbara disse, que é mais o papel da nossa vivência neste domínio, mas mais o que eu estudo sobre os ecossistemas e o papel dos diferentes stakeholders e como dinamizam e quais os impactos que têm. Para além de docente, eu sou investigadora do GovCop e para além disto tudo, ainda também tenho um papel também na comissão como avaliadora e como perita. Portanto, tenho aqui assim uma série de experiências que espero que tragam algo enriquecedor a este debate. Muito obrigada. Obrigada eu, Ana. Passo agora a palavra à Teresa Ferreira, que é Presidente do Conselho de Administração do Nonagon e posso dizer, e também Vice-Presidente da Tec Parques, e posso dizer que mulheres que ocupem o cargo de Presidentes do Conselho de Administração de Parques de Ciência e Tecnologia cá em Portugal não é muito usual. Aliás, temos duas aqui na sala. Eu pessoalmente não conheço mais nenhuma, pode haver, mas não conheço, portanto, estamos a falar aqui de muito poucas mulheres a representar, e temos a Eva, que também já me disseram que tem um cargo de direção também ligado à Espanha e também aos Parques de Ciência e Tecnologia. Portanto, temos aqui 3 mulheres na sala que de alguma maneira representam o talento feminino, que não é assim tão usual nos cargos que ocupam. Mas bem, Teresa. Depois disto é uma responsabilidade muito grande para estar aqui. Mas pronto, eu efetivamente sou Presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon, que é a associação que tem a responsabilidade de gerir
aquele que é o primeiro parque de ciência e tecnologia do arquipélago dos Açores, que está sediado na ilha maior, que é São Miguel, e mais concretamente no concelho de Lagoa. Portanto, é um parque pequeno, tem 4 edifícios no seu todo, apenas um está completo, que é precisamente aquele em que nós estamos a trabalhar, e por via da afluência e da grande procura que tem havido, portanto, para utilizar as nossas instalações, estamos já a construir um segundo edifício que esperamos que esteja concluído em outubro do próximo ano. O ecossistema de inovação na região foi um bocadinho mais atrasado do que aqui o continente, e por isso, desde o início, o Governo, e acho que muito bem, decidiu envolver as pessoas neste projeto, portanto, na criação do primeiro Parque de Ciência e Tecnologia, com um concurso de ideias para que as pessoas pudessem participar do nome. Ninguém sabia o que era um Parque de Ciência e Tecnologia, para que é que servia, e por isso era importante, desde o início, envolver a missão dessa infraestrutura. E por via disso, então, foi feito o concurso de ideias para que as pessoas contribuíssem com um nome para esta infraestrutura. E como devem compreender, tivemos propostas muitíssimo interessantes, cerca de 3.000 candidaturas, e o júri envolveu alguns colegas aqui dos parques de ciência e tecnologia, decidiu pelo nome de Nonagon. Estou aqui a perder mais algum tempo porque várias pessoas me perguntam o que é que isto quer dizer, não é? E então aproveito para dizer que o nome escolhido como vencedor tem a ver com uma figura geométrica que é o heniágono, que tem 9 lados e pretende representar as 9 ilhas dos Açores, precisamente as que compõem o nosso arquipélago. Para além disso, o nome tem nos primeiras 4 letras, Nona. E Nona é uma referência a uma deusa grega, portanto romana, que são as Parque, são 3 deusas, não sei portanto, se conhecem, portanto são as deusas responsáveis pela vida dos homens e dos deuses. A Nona é responsável por tecer o fio da vida, portanto, pela protetora do 9º mês de gravidez para as mulheres, portanto, responsável pelo novo projeto, pelo novo futuro, tal como o Nonagon se pretende posicionar como um novo projeto para ajudar a região a desenvolver o seu ecossistema de inovação. E já agora, as últimas 2 deusas são a 10ª, que é aquela responsável pelo destino dos homens, e a última, que é a morta, que é a que corta o fio da vida e decide quando é que a nossa missão na Terra já está por terminada. Daí que, portanto, é um projeto nascente e procura efetivamente dinamizar o ecossistema de inovação na região e, mais concretamente, no ecossistema do concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel. Muito bem, Teresa. Eu passo agora a palavra a Belén Talavera para falar sobre o Parque de Ciência e Tecnologia da Extremadura e também sobre ela própria. Muito obrigada, bom dia. Eu agradeço o convite nesta mesa, agradeço a Tecparques, a APTE. Eu sou Belén Talavera, do Parque de Ciencia y Tecnología de Extremadura. Nuestro parque está muy cerquita, está en la frontera con Portugal, pertenece a la Euroregión Euroace. De hecho, colaboramos activamente e históricamente con parques portugueses, con IPN Incubadora, con Parkurbis, con el Parque de Ciencia y Tecnología de Alentejo. Y nada, nuestra peculiaridad como parque es que trabajamos como un ecosistema regional en el que abrimos las fronteras del parque al territorio y no solo prestamos servicios a nuestras empresas dentro del parque, sino abrimos a las empresas y a los investigadores, a las empresas con potencial de innovación en nuestra región. También soy socia fundadora de Women Space,
que es una asociación reciente que impulsada sobre todo por mujeres empresarias del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para visibilizar a las mujeres científicas, tecnólogas y a las mujeres que desarrollan emprendimiento innovador en nuestra región. Obrigada, Beth. Vamos agora, estão apresentadas as nossas mulheres que fazem parte aqui da nossa mesa redonda, e eu vou passar agora aqui à fase de perguntas, que quem quiser também desse lado fazer perguntas ou intervir de alguma forma pode fazê-lo, mas passando aqui para nós, de uma forma geral, qual é a perspectiva que têm em relação à posição que as mulheres ocupam no ecossistema de inovação? Portanto, inovação e empreendedorismo, e eu já faço aqui esta referência, do meu ponto de vista, têm tudo a ver uma coisa com a outra, mas talvez se distinga aqui um bocadinho o papel que as mulheres têm no ecossistema de inovação e no ecossistema de empreendedorismo. Não sei qual de vocês quer começar a falar. Talvez a Bárbara. Eu não sei se estão... Agora já eu estive aqui a mexer. A perspectiva e numa visão global e dada a minha essência, eu acho que tem a perspectiva e do papel da mulher em concreto é realista no sentido em que já muito se fez e muito crescemos. Se nós olharmos historicamente de onde partimos e culturalmente o que é a nossa essência, e também que há muito a fazer, mas eu acho que há muito a fazer não só no papel da mulher no ecossistema de inovação, como em outras vertentes. E essa perspectiva otimista e de que conseguimos sempre melhorar, pelo menos é uma das minhas máximas de vida, traz esta realidade. Muito foi feito, muito temos que otimizar. Aliás, a pandemia assim nos ensinou que os sistemas são dinâmicos, temos de nos adaptar e assim otimizar esses mesmos sistemas. Otimista e natural, penso que muito historicamente da comunidade de onde eu venho e onde eu cresci, que foi sempre o que eu vivi enquanto pessoa, enquanto jovem e agora enquanto mulher madura, digamos assim. Portanto, eu venho de uma comunidade em que se dizia, e as gerações anteriores, que as mulheres na minha comunidade, como Turbi da Gafanha da Nazaré, e as minhas origens da Gafanha da Nazaré e também a Nadia, eram as viúvas de homens vivos. Portanto, as mulheres estavam casadas, os homens estavam vivos, mas viviam grande parte do ano na pesca longínqua, e a mulher é que tinha a responsabilidade de toda a gestão financeira, porque o homem estava quase sempre ausente, nas tomadas de decisão não só do casal, mas muitas vezes nos investimentos, precisamente também por essa ausência, e um papel incontornável no que era a responsabilidade da educação dos filhos. E se falamos de inovação e empreendedorismo, temos de falar de educação. Portanto, significa que vivi neste ambiente, tive uma bisavó que já contratava pessoas, portanto tinha uma empresa, era uma costureira, mas contratava pessoas para trabalhar com ela, fazia subcontratações também, portanto tinha próprias funcionárias. A minha própria mãe, engenheira, estamos a falar numa geração anterior, viveu e vive, felizmente está viva, mas já a descansar com todo o mérito de todo o trabalho que desenvolveu, uma engenheira na indústria, há uns anos atrás, isso sim, de facto, e estamos a falar nesta evolução. Uma engenheira que foi diretora de produção de várias empresas de grande dimensão, diretora de laboratórios, que teve uma própria empresa. Portanto, para mim, muito além do género que estamos aqui a falar hoje, eu não via a minha mãe como é óbvio, mas era além das suas competências, do que nos transmitiu, para mim e também para o meu irmão e para a família, de que esta inovação e este empreendedorismo é algo natural, era fluido, e portanto eu encarei sempre isso e esta vontade, esta proatividade como algo natural e incontornável se eu quisesse crescer, se eu quisesse melhorar e fazer parte do que é um ecossistema de inovação enquanto futura profissional. Portanto, eu diria nesta perspectiva realista, com espaço para crescermos, mas isso faz parte, acho que, da essência, se nós queremos ser cidadãos plenos e otimistas sempre, eu diria. Obrigada. Bem, papel da mulher no ecossistema. Eu acho que aqui assim importa
primeiro perceber o que é que nós estamos a falar. O ecossistema é um conjunto, é uma comunidade. Portanto, o papel da mulher numa determinada comunidade, quer seja na comunidade empresarial, quer seja na comunidade das instituições que politicamente têm a opinião sobre um determinado sistema, ou seja na comunidade naquela em que nós vivemos. Eu acho que a Bárbara fez aqui um bom paralelismo entre a parte mais cultural da nossa comunidade e o papel da mulher na comunidade em que nós vivemos. Ela está, obviamente, a evoluir e a alterar-se, e hoje em dia é cada vez mais aceito que a mulher estuda, que a mulher se forma, que a mulher trabalha e que tem a sua vida independente. Na comunidade empresarial, que é que toca mais o empreendedorismo e a inovação, ainda se vê que há algum distanciamento entre aquilo que a gente gostaria de estar e onde estamos. Eu acho que hoje em dia é conhecimento geral que realmente a mulher ainda não ocupa o papel de decisão nas empresas da mesma forma que o homem ocupa, ou seja, há aqui assim uma falta de mulheres em determinadas posições. E aqui assim eu faço um parênteses porque muitas vezes a gente culpa o homem porque é que a mulher não está nestas posições e às vezes não olhamos se a mulher realmente quer estar nessas posições. E eu quando fiz o meu MBA, tive um professor em que nós estávamos a discutir a ética nas empresas. E ele dizia-me que ele achava que as mulheres eram muito mais inteligentes a definir o seu percurso de vida do que propriamente o homem. E eu fiquei muito aflita com este pensamento, porque realmente o que estávamos a discutir era este peso homens-mulheres nos negócios e em que é que isto influenciava a ética nas empresas, e interpelei-o porque é que ele achava que as mulheres tinham realmente um percurso, uma forma mais inteligente de estabelecer o seu percurso profissional. Se eu via que as mulheres não chegavam às mesmas posições que o homem. E ele trabalhava na SONAI, e é um alto cargo da SONAI, e ele dizia-me: Ana, elas muitas vezes não querem chegar. Porquê? Porque a mulher encara a sua vida profissional como um conjunto de várias coisas que não é só a vida profissional. Ou seja, e se calhar aqui as minhas colegas de painel também observam isso. A nossa vida é um equilíbrio de muitas coisas. É um equilíbrio da vida profissional, da vida pessoal, de uma série de ambições, de uma série de motivações, e muitas vezes é um equilíbrio dessas várias coisas. O que ele me dizia de uma forma muito sensata é que algumas mulheres, naquele horizonte que ele conhecia, que era o SONAI, não queriam determinadas posições porque isso impedia que elas não tivessem estes balanços que hoje em dia são necessários para que nós nos sintamos bem, não é? E isso faz-me pensar noutra coisa, é que quando nós falamos da comunidade empresarial, será que realmente a vida das empresas nacionais ou da vida das empresas em Espanha permite que as mulheres tenham estes balanços ou não? Ou a gente ainda continua a achar que todo o contexto dos negócios ainda não permite que nós, mulheres, consigamos ter esta posição de balanço que nós precisamos para nos sentirmos bem, conseguirmos equilibrar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, as nossas ambições, os nossos filhos, isso tudo ao mesmo nível. E depois temos a outra comunidade, que é a comunidade dos órgãos políticos, que se calhar muita parte da comunidade de empresas estão ali muito ao nível, que é, mulheres também não ocupam lugares cimeiros na política, lugares cimeiros em órgãos de decisões mais políticos. Porquê? Porque não querem? Porque não podem? Ou será um bocadinho estas duas coisas? Será que também nos órgãos de gestão, nos órgãos públicos, também não existe ainda um contexto em que as mulheres consigam ocupar, que se sintam realmente balanceadas em todas as suas múltiplas vertentes? Portanto, quando me perguntam qual é que é o papel da mulher na comunidade, e tendo estas três comunidades, a comunidade em que nós vivemos, na comunidade das empresas e na comunidade dos órgãos públicos, a minha primeira resposta é: o papel da mulher é fundamental, porque em qualquer destas comunidades a diversidade é uma riqueza. E nós sabemos, e até dos estudos que se fazem sobre os ecossistemas, os mais resilientes, os ecossistemas com maior sucesso, são aqueles em que a diversidade é maior. E quando falamos de diversidade, não é só diversidade em termos de setor económico, não é só diversidade em relação cultural, termos etnias diferentes, mas é também a diversidade em termos de género. Portanto, a diversidade, no contexto em que nós vivemos, na comunidade, nestes diferentes níveis de comunidade, é fundamental. Se existem condições para a mulher ocupar um papel realmente relevante nestes diferentes níveis de comunidade, talvez aí é que seja necessário fazer algo mais, de forma que a mulher, nas suas múltiplas vertentes, consiga se sentir
revista ou consiga se sentir adequada, ou consegue desempenhar um bom papel aos seus múltiplas funções que desempenha. Portanto, é fundamental o papel. Se temos as condições para que a mulher ocupe este papel fundamental, talvez aí tenhamos que fazer um maior esforço ou ou mais estratégias para realmente que a mulher consiga ocupar o seu papel na íntegra. Esta é a minha opinião. Obrigada, Ana. Teresa, concorda com a Ana? Sim, e por ouvir falar aqui as duas, não estava a pensar partilhar isso aqui, mas acho que estes momentos também são importantes. Quando estava a planear o ecossistema de inovação para a região e começou pela arquitetura do Parque de Ciência e Tecnologia, eu acompanhei o projeto desde o início, ainda em Scratch, e comecei a participar das reuniões de planeamento, portanto, em que tinham lugar os arquitetos, os engenheiros, em que nestas reuniões se apresentavam portanto, o que é que as pessoas estavam ali a fazer e em que qualidade. E lembro-me que das primeiras reuniões que participei, depois deles se apresentar, o engenheiro, o arquiteto, o especialista das várias especialidades, chegava a minha vez e eu dizia que era licenciada em Filosofia. E um dos responsáveis pelo projeto perguntou, então, o que é que uma senhora licenciada em Filosofia faz aqui na reunião? E eu tive que lhe explicar que a Filosofia é a mãe de todas as ciências e que não me impedia de acompanhar um projeto técnico, porque eu estava ali enquanto gestora de projeto e não como arquiteta, nem como engenheira. Mas isso fez-me pensar naquela reunião e fez-me reposicionar e o ecossistema também pode mudar a nossa arquitetura de competências enquanto pessoas e não concretamente enquanto mulheres, e a partir daí eu decidi começar uma caminhada de formação, decidi entrar no mestrado em gestão, que não tinha nada a ver com filosofia, com a especialidade de inteligência competitiva, e consegui os melhores resultados relativamente a quem não tinha, aliás, estava melhor preparada do que eu para conseguir, completar essa formação, e fez-me lembrar que nem sempre... Portanto, eu estava-te a dizer que nunca tinha sido alvo de discriminação, nem positiva nem negativa, por facto de ser mulher. Não é concretamente ser mulher, mas ter a formação para um mundo em que geralmente só lidam... portanto, é mais comum estarem homens a liderar do que senhoras. Pronto, felizmente isto até resultou bem e aqui estou. Portanto, sim, às vezes precisamos de um bocadinho... De um incentivo, exatamente, de um abanão. Foi um abanão para conseguir chegar onde está hoje. Exato. E, portanto, ainda bem. Se eu me lembrasse do senhor, até lhe agradecia. Pronto. Mas eu não me lembro. Belén. Concordo plenamente con as miñas colegas. De hecho, cuando creamos la asociación Women Space, analizamos los datos a nivel de nuestra comunidad, de nuestro ecosistema, nuestra región, y solo el 23% de las mujeres estudian carreras en Extremadura, carreras técnicas de ingeniería y arquitectura, pero este dato es mucho menor en ingeniería informática, que el ratio es del 9%. Incluso analizando los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura, nos dimos cuenta que solo lo coordinan el 23%, solo el 23% de los grupos están coordinados por mujeres. Luego, a nivel de nuestro parque científico y tecnológico, solo el 28% de las empresas del parque está liderada por mujeres. Entonces, ante esta situación, creo que tenemos que trabajar en tender hacia actividades y tareas que rompan esa brecha. Sim. Aliás, quer a Ana, quer a Belén referiram, e é verdade que em Portugal ainda temos, e eu agora não me refiro ao ecossistema de inovação em si, eu refiro-me a mulheres empreendedoras, e quem está desse lado e quem está
deste lado comigo sabe que a percentagem de mulheres fundadoras de empresas ainda é relativamente reduzida em Portugal. Quais são os motivos? Existem estudos que referem a alguns motivos, mas ainda assim eu vou pedir novamente, e vai ser a última questão que eu vou lançar aqui, e que a Ana também referiu, que seria interessante definir aqui algumas estratégias que venham ou que possam vir a melhorar estas percentagens. E era o desafio que eu vos lançava agora. O que é que sugerem? Quais são as estratégias para que tenhamos mais mulheres, quer no ecossistema de inovação, quer no ecossistema de empreendedorismo, tendo em conta estas percentagens relativamente baixas, principalmente mulheres fundadoras de empresas? Eu digo, não sei se começa. Coitada da Bárbara. Não há problema nenhum. Mas é uma pergunta que poderíamos estar aqui a debater. Horas. Sim, e que é importante. Aqui está um exemplo, este fórum, que eu acho que é uma das medidas que nos contribui e que ajuda mesmo para aumentar esses números. Não só nesta temática, mais uma vez do que outras, não só por estarmos aqui, neste caso, só mulheres, a representatividade, como a Ana falou, de tipo de organizações e entidades, e essa colaboração, e pegando também noutra palavra que a Ana utilizou e que é incontornável, e nós vimos agora na pandemia que nos foi imposta, mas que nos ajudou a sobreviver, que é a comunidade, ponto. É mesmo uma comunidade, e é nessas sinergias que nós sobrevivemos e progredimos. Uma das medidas é esta. É óbvio que podemos falar medidas a curto, médio e longo prazo, depende das organizações que estamos a falar. Se falarmos de empresas, poderá ser numa cultura e numa capacitação para sermos mais empreendedores, ou ter uma mentalidade empreendedora, e o empreendedorismo vai muito além da criação de empresas, mas o intraempreendedorismo, quando falamos aqui no papel da mulher mesmo há relativamente poucos anos, sempre foram relevantes e sempre foram empreendedoras num contexto diferente, mas determinantes. E, portanto, se olharmos para o empreendedorismo e inovação, ou que conduz à inovação no sentido mais lato, o papel é incontornável, e as intraempreendedores, portanto as pessoas que dentro das organizações contribuem para essa inovação, são papéis por si também muito importantes. Portanto, alargarmos o que são indicadores para além da criação também de empresas, mas alimentar esta mentalidade empreendedora, e pegando em algumas palavras de um colega que há pouco falou relativamente ao mérito, uma das medidas, e para nos dar esse espaço, eu diria não só cingir à parte feminina, mas à inclusão, em capitalizarmos as competências, como alguém também há pouco falou, das competências de cada um de nós, independentemente de género, e adequá-las ao sistema, à empresa que nós temos, a uma universidade, e estamos a falar na capacitação para esta mentalidade, não só de estudantes, que é trabalho que já está a desenvolver, que se está a desenvolver em todas as universidades, estudantes, os docentes, se nós queremos que os estudantes tenham mais esta postura mais empreendedora, os próprios docentes também devem entrar no que é neste sentido de missão, o staff de empresas, o staff das universidades, que também propõem e que também fazem parte desta missão, que é sermos mais empreendedores e, consequentemente, inovadores. Portanto, eu falaria aqui uma parte de capacitação para uma mentalidade mais empreendedora e não restringir só à criação de empresas, uma das partes, uma comunicação mais clara e transparente por objetivos, pelo mérito, como se falou há pouco, em que muitas vezes, e nós já todos sabemos que em alguns sistemas, até no político, que se faz a majoração pelo número de cotas. Eu, honestamente, por um lado entendo a medida, porque é uma medida no imediato para tentar dar espaço para nos darmos a conhecer, mas quando falamos do regime de cotas, por exemplo, também podemos falar em sermos objetivos, nos objetivos, e passa a redundância, como uma empresa, uma organização inseta como os seus desígnios. Se eles forem claros, se houver uma flexibilidade, que podemos aproveitar agora, mais uma vez a pandemia, eu acho que foi um momento ótimo dentro do mau para estudarmos outros formatos de trabalho e que nos dá flexibilidade em termos de horários, em termos de postura, para estarmos no nosso local de trabalho, quer seja online misto. Portanto, outra das medidas é analisar e adequar o que são as necessidades das diferentes pessoas, para além dos géneros, à sua capacidade de trabalho e assim otimizar a sua produtividade.
Existem tantas medidas que podemos dinamizar, mas este é um exemplo que estamos aqui hoje, um fórum de discussão em que trazemos várias entidades e várias vivências, é um dos pontos incontornáveis, mas não me alongo mais, mas estou totalmente receptiva a discutirmos isto e traduzirmos isto em ações nestes curto, médio e longo prazo, que acho que é assim que conseguimos ainda evoluir mais do que já tanto que somos. Mulheres no empreendedorismo. Ora, realmente este é um daqueles tópicos que gosto de discutir, porque isto é quase uma pescadinha de rabo na boca. E como é que a gente tira a pescadinha ou o rabo da boca da pescadinha? Porque realmente, se nós olharmos para o perfil das mulheres, o perfil da mulher empreendedora, verificamos que há aqui uma gap muito grande entre as mulheres que, por exemplo, formamos na universidade e as mulheres que estão na universidade e que fazem cursos superiores, mas as mulheres depois, quando aplicam esses conhecimentos para criar empresas, são muito menor o número. E como inverter isso? Se nós somos mais a estudar, se nós somos mais as licenciadas, se nós somos mais as doutoradas, porque é que todo esse conhecimento ele não é transporte para a criação de empresas e para a criação de riqueza? Qual é que é o problema? Obviamente que se fala em muitos problemas. Um deles é a parte cultural. As mulheres não quererem, ou culturalmente isso não é um lugar aceito, ou seja, a mulher empreendedora não é comumente, não é bem aceito na comunidade. A parte do financiamento, ou seja, quem dá dinheiro não gosta de dar dinheiro a mulheres, especialmente mulheres jovens. E depois as fontes de financiamento também não fazem realmente nenhuma distinção entre o homem e a mulher. Eu ao longo da minha vida profissional já criei várias empresas. Algumas fechámos, outras vendemos, portanto já tenho assim uma panóplia de experiências boas e más, que é sempre bom nestas áreas. E ao contrário da Teresa, eu já tive muitas experiências menos positivas de ser mulher. Para além de ser mulher, acresce-nos outra coisa, é quando somos muito jovens ou temos a aparência de muito jovens. São duas coisas que matam qualquer empreendedora. Vocês imaginam uma pessoa que vai a um banco apresentar o seu plano de negócios, apresentar a sua ideia lá ao gerente do banco, uma pessoa que até tem idade para ser nosso pai. Ele vai olhar, bem, esta rapariguinha, se estivesse lá em casa a ajudar a mãe ou a estudar, para ser funcionária, estava muito melhor do que estar aqui a queimar-me o meu tempo. E realmente há aqui esta parte cultural que realmente ainda há aqui alguma coisa a fazer. Portanto, as mulheres não são empreendedoras porque realmente o contexto cultural não as ajuda. O que impede muitas vezes de chegar a fontes de financiamento que gostaria de financiar, que gostaria de ter. Portanto, eu aqui se calhar ao contrário da Bárbara, acho que a discriminação positiva é sempre um primeiro passo. Como é que a gente discrimina positivamente alguma coisa que quer que aconteça? Se a gente quer mais mulheres, a gente tem que, de alguma forma, politicamente ou em algum momento, temos que tentar puxar algumas mulheres para serem os role models de outra, não é? Senão nós nunca ensinamos as pessoas a serem empreendedoras. Se a mulher não se vê nunca nessa posição, quem está atrás também nunca vai ver. Portanto, se nós queremos mais empreendedoras, as mulheres, algumas delas, têm que ensinar o caminho às outras. Certo? E para isso só vamos com discriminação positiva. Por muitas vezes que sintamos que temos aquela muleta, nós só chegámos aqui porque alguém disse que tinha que ser uma mulher e nós só somos 3, alguém tinha que subir. Não foram os 20 homens, foi só as mulheres. Mas a discriminação positiva, quando não existe massa crítica, é necessária. É necessário fazer política nesse sentido. Portanto, uma das estratégias, realmente discriminação positiva. E isso até chegar em fundos de business angels ou fundos de capital de risco ou fundos públicos, é necessário alguma coisa para que se sinalize na sociedade que a mulher também pode ser empreendedora e que isso também é uma opção profissional. Porque se formos ver em termos de estudos, está provado que mulheres líderes, ou seja, empresas lideradas por mulheres, passam muito mais facilmente o vale da morte e conseguem permanecer no mercado muito mais anos. Portanto, há aqui alguma coisa que a gente tem que aprender também com a liderança no feminino e não só com a liderança no masculino. Okay? A forma de liderar da mulher é diferente? É. Será que os homens não poderiam aprender alguma coisa também com as mulheres? Talvez. Não é? Portanto, discriminação positiva sim. E se virmos bem no nosso país, eu não sei como é particularmente o caso de Espanha, mas no caso português, até parece que Portugal é um país de empreendedores. E as medidas que nós vemos hoje em dia para apoio ao empreendedorismo nunca foram tantas como agora. Nunca se falou tanto de empreendedorismo, nunca houve tanto dinheiro para financiar o empreendedorismo como agora. Financiar o empreendedorismo feminino? Não.
Ou seja, olhamos ainda para o bolo dos empreendedores como um todo e se calhar convém a gente aqui compartimentar alguma coisa. E depois o nosso país, apesar deste frum-frum todo do empreendedorismo, nós depois penalizamos o empreendedor muito. Ou seja, o empreendedor às vezes só consegue ser empreendedor de primeira água, porque depois faliu a empresa, tem que pagar o empréstimo e nunca mais quer esta vida para nada. Portanto, o Portugal só ajuda a primeira parte do empreendedorismo. Nas fases seguintes do empreendedorismo, quando realmente o empreendedor adquiriu experiência e está pronto para começar o segundo negócio, Portugal penaliza imenso. E isso, se calhar, tem que começar a ser revisto para quem gera os fundos, quem faz as leis para aprovar os impostos. Há aqui alguma coisa que tem que ser repensada, porque Portugal, em particular, por um lado dá com uma mão e tira com duas o empreendedor, quando o penaliza nos impostos, quando o penaliza na forma como ele tem que devolver o dinheiro à sociedade. Ou seja, tudo isto tem um impacto profundo sobre a sociedade dos empreendedores, olhando só para esta. Portanto, há aqui alguma coisa que também tem que se olhar. Se queremos mais mulheres, muito bem, que discriminação positiva, mas se queremos mais empreendedores, temos que olhar para toda a cadeia, todo o processo. Olha, eu faço parte da estatística, criei uma empresa há um mês e gostei muito deste pormenor que partilhou, que as mulheres têm mais sucesso no Vale da Morte. É um ótimo indicador, gostei muito de saber, mas no meu caso em concreto, e porque, portanto, tem muita ligação com empreendedores, com jovens que estão a tentar lutar pela afirmação das suas ideias de negócio, achei que era muito cômodo da minha parte estar do lado de cá, numa secretária, a ajudá-los a fazer planos de negócio, planos de marketing, a testar a prova conceito, e não me sentia, digamos, habilitada a estar sem saber. E então este salto que eu dei foi precisamente para passar exatamente o mesmo calvário que todo o empreendedor passa, pelo financiamento, por defender a ideia e a viabilidade desta ideia, porque só assim conseguimos efetivamente estar em todas as frentes do ecossistema, portanto, do lado de quem aprova, do lado de quem cria, e portanto é um ciclo que todos temos que estar em permanente vigília, digamos. E este digamos, é a minha forma de contribuir também aqui para este painel, dando a minha experiência pessoal nessa área. Bueno, rápidamente, yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeras que una de las medidas debiera ser la discriminación positiva. Y de hecho yo lo resumiría como las estrategias o medidas que tendrían que darse serían, por un lado, capacitación, por otro lado, visibilidad de las mujeres referentes en materia de emprendimiento innovador, conciliación, muy importante, medidas para la conciliación, financiación. Es verdad que el acceso a fondos para las mujeres emprendedoras es mucho más difícil y de hecho está avalado por datos a nivel internacional. Y bueno, creo que es muy importante desarrollar medidas específicas para fomentar el emprendimiento innovador en materia de las mujeres. Só queria partilhar, como tenho 54 anos, se calhar já me levaram mais a sério quando... só queria partilhar, porque já tenho 54 anos, não é? Quando fui ao banco não tive assim tanta dificuldade. Bem, já todas partilharam aqui a vossa experiência, já deixaram aqui bastantes notas importantes e sugestões. Estamos a terminar este painel e não sei se desse lado há alguma questão que queiram colocar às nossas mulheres talentosas que estão aqui. Não quero colocar uma questão, mas gostava de partilhar do caso Tax Park e as mulheres do Tax Park. Ok. No Board of Directors do Tax Park
Isto um bocadinho a propósito do que estava... Adorei a sua história da Nazaré. Fabuloso. Ver como as mulheres, de facto, dessa forma, com os homens fora, tomaram conta do tema. Eu não me revi muito nas vossas visões. E vou explicar porquê. Não é que eu seja especialista no tema, não sou de todo especialista do tema, mas o meu ecossistema do Tagus Park tem-me permitido observar algumas coisas. No nosso board de diretores, em 6, 4 são mulheres. E são mulheres não por serem mulheres, porque são hipercompetentes, tal como os homens. São mais competentes naquelas duas áreas e, portanto, são eles. O que é que eu observo? Onde é que está na minha análise a dificuldade das mulheres? É que, de facto, as mulheres ainda não conseguiram um pé de igualdade em casa. Eu acho que o problema está muito mais em casa do que na empresa. É a visão que eu tenho. As mulheres têm que ir a casa a tomar conta dos filhos. Em caso de separação, são as mulheres que tomam conta dos filhos. São as mulheres que tomam conta da casa. E, portanto, o tempo disponível para aquelas mulheres que são brilhantes é muito inferior aos pais dos filhos delas ou aos maridos delas. Então eu estou sempre a refilar com elas, dizendo, liga lá ao rapaz a dizer que tu agora tens outro aqui, portanto, não, o outro sou eu, não é? Então podes já ir para casa. E, portanto, a grande dificuldade que eu vejo é na educação, e depois é engraçado, eu vejo na minha geração e na geração mais nova, que vocês, mulheres, continuam a educar os vossos filhos um bocadinho à imagem, protegendo-os muito mais do que protegem as filhas, nas tarefas de casa. Bom, eu penso que grande parte da reflexão que nós temos que fazer, em termos de cultura, está mais em casa do que no trabalho. E muitas vezes esse elefante está na sala e nenhuma de vocês mencionou esse tema. Eu estava aqui admiradíssimo, quer dizer, e portanto também seria interessante perceber como é que, não agora, porque não temos tempo, como é que cada uma de vocês vive em casa essa relação com, no caso de existir, com o macho presente. Acho que esse é o tema mais importante. Eu acho que antes de responder, acho que não tenho numa resposta, mas só fazer aqui um parênteses quando eu falava da parte cultural. A parte cultural é isso tudo, não é só o macho que está em casa, mas é também o pai, a mãe, como olha, não, agora não vais ser empreendedora, então como é que vais pagar as tuas contas ao final do mês? Não, tens de ter uma coisa fixa. Ele pode sair, o teu marido pode ir fazer essas coisas todas, mas tu tens que ser aquela pilar estável. É uma parte muito cultural, mas não é só o que está em casa, é o que está nas imediações todas, e acho que é isso que realmente eu tinha lá metido dentro da parte do cultural. Só para fazer essa nota. Bem, estamos mesmo com o tempo a escassear e, portanto, agradeço a todos, agradeço a contribuição. É sempre bom também ouvir esse lado e agradeço às nossas 4 mulheres que contribuíram para esta conversa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.